Muito obrigado, Miguel. Queria agradecer a oportunidade de uma plenária dedicada a Cabo Verde neste segundo Fórum Internacional da OASAG, e desta minha intervenção queria sintetizar aquilo que é o desafio da água e na estratégia de desenvolvimento da agricultura em ambiente de escassez, e também, na medida do possível, enquadrar, ao fazer com que a minha intervenção possa enquadrar as outras intervenções que se seguem no quadro deste painel. Eu estou ouvindo muito eco a nível do microfone. Não sei se é possível, tecnicamente, se resolver isto. Mas enquanto eu não vou parar, vou querer continuar para não perdermos tempo. As condições agroecológicas de Cabo Verde são fortemente marcadas pela nossa posição geográfica. Estamos, de facto, na extensão do Sahel, uma extensa zona de clima muito árido e, ao mesmo tempo, também estamos muito influenciados pela nossa condição de insularidade e a nossa origem de vulcanismo submarino, o que determina, no seu todo, que nós tenhamos, de facto, e vivenciemos um clima muito árido e vivenciemos a aridez, a escassez da água desde os primórdios. Não obstante isto, há também aspectos muito específicos que nós gostaríamos de salientar e que determinam a nossa estratégia. Mas, enquanto país saeliano, eu gostaria de recordar, isto não é novidade para os cabo-verdianos, mas é importante para todos os demais participantes saberem que nós somos o único país saeliano que não tem um curso de água permanente. E temos, de facto, uma precipitação média anual inferior a 300 milímetros de chuva, mas com um imenso mar. De facto, as ilhas emersas, as ilhas e os ilhéus emersos totalizam 4.033 km² apenas, mas nós somos um país um país grande quando nós estamos a falar de território marítimo. Portanto, nós somos um grande país marítimo. 99% do nosso território é mar e, portanto, a nossa estratégia tem que decorrer também desta realidade. Daí que eu queria falar era do contexto, da estratégia e dos ganhos, mas também os desafios que nós temos neste domínio. Nós, tendo em conta a realidade também da orografia, nós somos, como eu disse, de origem vulcânica, temos tanto um escoamento muito rápido, tendo em conta que chove pouco, mas chove torrencialmente e o escoamento é rápido. Apenas 13% da água nós conseguimos, portanto, que infiltre no solo e recarregue os lençóis freáticos. Começamos a explorar intensivamente as águas subterrâneas há cerca de 70 anos. Na altura foi uma grande revolução. Devo aqui também dizer que na segunda metade dos anos 40, Cabo Verde sofreu uma grande fome e mortandade, tendo, perdido uma boa parte da sua população. E fruto desta experiência dramática e da pressão que a nível internacional se fez na altura, a administração colonial começou-se, de facto, a fazer a exploração das águas subterrâneas e acelerarmos isto, sobretudo a partir dos anos 60, e desta forma começamos, portanto, a melhorar consideravelmente
as condições e também todo o sistema de produção agroalimentar. Mas, envolvidos 70 anos, estamos a ver estas fontes a esgotar. E a realidade é que nós temos que voltar, então, para o mar. E, no domínio da água, temos que dizer que os sucessivos governos atribuíram muita prioridade à política da água e devo dizer também que, fruto das reformas, temos um quadro institucional e legal, assim como a governança da água, bastante alinhada com as melhores práticas hoje no mundo. Temos um Código da Água desde 1984, código este que atualizamos recentemente. O país é dotado de um Plano Nacional Estratégico no domínio da água, planos diretores por ilha e as prioridades de investimento também estão devidamente delineadas, todas elas em alinhamento com os ODS e com o nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, o PEDS. Dentro deste quadro, as competências institucionais estão também bem definidas. As estruturas de política pública são separadas das entidades gestoras de água. A instância de consulta e de articulação intersectorial à parte. Também as instituições de regulação técnica e de regulação económica separadas de todo o resto. Somos, se calhar, dos poucos casos no nosso continente onde foi instituído legalmente e implementado o chamado Relatório Anual dos Serviços de Água e Saneamento, com os KPIs, os indicadores devidamente definidos, e elaborado, portanto, o relatório de forma independente, a servir para comparar as entidades gestoras, mas, acima de tudo, para comparar a performance dos serviços ao longo dos anos. É uma ferramenta muito grande, muito importante para a governança da água aqui em Cabo Verde. Também o país dotou de sistemas de monitoramento dos recursos hídricos, monitoramento da qualidade da água, para que também possamos ter esses utensílios à disposição da governança. A estratégia parece clara, mas inclusive depois da intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, mas eu acho que nunca é demais frisar que para nós é fundamental continuar a investir nas infraestruturas e equipamentos. Portanto, ele é um trabalho que tem que ser contínuo ao longo do tempo, tendo em conta a natureza dos projetos de água e saneamento. São projetos muito caros, de ciclo longo, que normalmente não atraem muito interesse privado, tendo em conta também o seu baixo nível de rentabilidade, e por isso o Estado tem que estar presente e deve, portanto, ter a estabilidade das suas políticas de modo a ter os resultados. Mas, mesmo assim, eu quero aqui frisar que 8% do orçamento geral do Estado é dedicado à água e, no caso do nosso Ministério, isto representa 51%. Da estratégia, eu devo frisar aqui a temática da dessalinização e nunca é demais realçar que Cabo Verde já dessaliniza a água desde há 50 anos atrás. Hoje, 70% da água que nós consumimos provém da dessalinização. Em algumas ilhas, 100%. E, por isso, a necessidade também de, na nossa política, na nossa estratégia, adotar a economia circular da água. Não faz sentido,
produzir a água salinizada que é cara, utilizá-la, tratá-la e depois injetar ao mar, nós temos que, de forma segura, reinjetá-la, sim, na economia, maiormente na agricultura. O reforço do nexus energia-água. Parece evidente. Se nós dessalinizamos, bombamos a água para as zonas mais altas, é óbvio que os custos dependem dos custos energéticos, daí que a transição energética tem que se fazer valer também no setor da água. Agricultura. A diversificação das formas de mobilização da água para a agricultura. Portanto, se há 50 anos nós já dessalinizamos a água para o consumo humano, hoje estamos perante o desafio de começar a dessalinizar a água para o desenvolvimento da agricultura, porque a agricultura não é apenas uma atividade económica, é fundamental para a nossa sobrevivência, para a estabilidade do sistema alimentar, para a fixação da população rural no campo e para a redução das assimetrias. Senhor moderador, eu não sei quantos minutos ainda tem, mais 4, tenho que acelerar. E, portanto, nesta senda, temos que começar a dessalinizar a água. Ontem nós lançamos um projeto de dessalinização da água do mar para a agricultura. Para o agricultor, a escolha não é entre uma água mais cara e menos cara. A escolha vai ser ter água para fazer agricultura ou não ter. E também a reutilização das águas residuais tratadas, como eu acabei de dizer. Em matéria de água, de um modo geral, o país atingiu um pouco antes os objetivos de desenvolvimento do milénio. Nós estamos a perseguir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Temos estado, de facto, a alterar a situação. Em termos de resultados, posso simplesmente dizer 2 números. Neste momento, os cabo-verdianos têm uma captação de 63 litros por pessoa por dia e a taxa de ligação à rede pública de água, 85%. A nossa meta até 2026 é elevar para 90 litros de água por pessoa por dia, sem que os gastos com a água ultrapassem 5% do orçamento do rendimento das famílias e também que nós possamos nos aproximar dos 100% em matéria de ligação à rede pública de água. Novas redes e substituição das redes antigas para reduzirmos as perdas. Não podemos continuar a produzir mais água, mas também a perder mais água, porque as redes são velhas. Há aqui também muito investimento a se fazer. Acelerar a aposta na dessalinização da água para a agricultura e modernização das hectares, nas medidas de conservação de solos e água, para também reforçarmos a recarga dos lençóis freáticos e continuarmos a utilizar com sucesso as águas subterrâneas e também a melhoria da governança da água. É fundamental que nós continuemos a travar este caminho. Para a agricultura, é evidente que a agricultura em Cabo Verde, para que ela seja possível, ela tem que efetivamente atender à escassez hídrica. E aqui a estratégia, eu já disse em relação à mobilização da água, agora é a organização das cadeias de valor, tendo em vista a modernização dos sistemas de produção. Culturas protegidas, sistemas de irrigação modernos, com incentivos para a irrigação gota a gota e outras formas de irrigação que permitem o uso muito racional da água, a mecanização agrícola dentro do contexto de uma economia, portanto, de uma agricultura tradicionalmente familiar, mas que tem que ser rentável em vez de ser de subsistência, a distribuição, portanto, das parcelas agrícolas e toda a forma de se fazer agricultura em função de um novo ordenamento agrícola, em função da nova zonagem agroecológica, tendo em consideração que a zonagem que existe já não vale, tendo em conta
as mudanças, os efeitos das mudanças climáticas. Estamos, por isso, a implementar projetos de valorização hidroagrícola das ribeiras, considerando estas mudanças e desenvolvendo também a fertilidade dos solos, de modo a que nós possamos tirar melhor proveito dos recursos existentes. Por fim, eu queria dizer que a agricultura é uma atividade privada. O Estado tem que criar as melhores condições para que o privado possa produzir e ter rendimentos. Mais um minuto, eu vou terminar dizendo justamente que o Estado, ao criar as melhores condições, os benefícios, os incentivos, tem que se direcionar para a investigação, desenvolvimento, facilitar a mobilização da água, porque o pequeno agricultor não pode fazer, construir as redes e os equipamentos, as estradas de penetração, mas o privado deve investir e há um conjunto de oportunidades neste domínio. Eu não queria terminar sem falar destas oportunidades, mas também de forma muito telegráfica. Dizer que, no domínio da água, o governo de Cabo Verde está completamente aberto às parcerias público-privadas, seja ela na mobilização da água, na distribuição da água, na gestão dos equipamentos, na assistência técnica, na prestação de serviços nestes domínios todos, porque nós entendemos que os recursos públicos não chegam. É necessário que o privado também possa ter oportunidade de investir, respeitando a política pública existente, nos vários segmentos da cadeia de valor, das cadeias de valor da agricultura, há espaço suficiente para também haver o investimento privado, porque só assim nós podemos desenvolver a agricultura. Termino mesmo dizendo ou fazendo um grande apelo. É o apelo à cooperação. Estando neste fórum, seria pecado não fazer este apelo. Porque nós sabemos, temos muitas organizações, países, setor privado interessado, portanto, no desenvolvimento e na partilha de conhecimento técnico, conhecimento científico, experiências muito boas em matéria da gestão da água em ambiente de escassez e em matéria da resiliência do setor agroalimentar. Portanto, muito obrigado, o apelo está lançado.